Fiquei curioso do circo, por exemplo, tá rolando a atração lá e agora é o momento deles, aí para... E depois do leão! É, tipo isso, ou é no final da apresentação? Muito interessante. cara. A gente se apresentava muito em circo de teatro. É. Não era circo de variedade, aquele Mas de cirquinhos picadeiro. pequenos, para 300 pessoas. O circo 400 teatro, pessoas. ele tem um palco pequeno, que é um teatro com cortina, assim como isso aqui. Só que é bem pequenininho. Aí eles levavam, sempre tinha uma atração que levava uma peça, uma comédia. E depois a gente se apresentava. Naquela época, muitas duplas famosas, eles criaram uma peça. E isso dava muito certo, levava muito público. Era um teatro Então, e depois o show, sabe? Cada artista faziam. tinha a própria peça. Aí o artista chegava lá no circo, só alugava o espaço, o dono do circo fazia a mídia, a divulgação, aí entrava a peça do artista, depois o artista fazia o show e rachava a bilheteria. Cidade demais. Exatamente. Aí nós montamos uma peça para atrair público. Porque só o show não estava levando. A gente chegou a essa conclusão. Peraí, se todo mundo está fazendo, o caminho é esse. Vamos nós fazer um teatro para poder... Empreendedor. Ser algo diferente, né? Para poder Atrativo. trazer... Abrir uma atrativo. Pepsi de água. Aí o Chitão, né, era um bang-bang a nossa peça. Na época tinha uma dupla chamada Léo Canhoto e Robertinho, não sei se não devem conhecer. Eles, antes da gente, eles eram muito sucesso já. Cara, e os dois, parecia aquelas duplas de filme faroeste do... Clint Eastwood. Clint Eastwood, aqueles que eram italianos lá, aqueles bang-bang Bud italianos. Spencer, Terence Hill. Era muito isso. Refs em cima de refs. Cara, e eles eram maravilhosos, sabe? O Robertinho parecia um índio e ele era um pistoleiro, cara, sacava muito rápido aquela coisa do revólver e atirava com uma rapidez. Chegaram a fazer um filme, né, que chamava Chumbo Quente. Se você assistir, cara, é um filme de bang bang e eles eram muito bons. E no circo eles faziam aquela peça e lotava o circo e quebrava, faziam 2 sessões, 3 sessões, porque o povo queria ver a peça e depois eles cantavam, faziam um show também. Aí nós falamos, é isso, vamos fazer a nossa peça. Aí o Chitão virou o mocinho da peça. A gente tinha um secretário que era um ator que... Vocês também atuavam? Não, tinha que fazer tudo. Não, calma aí, me fala isso aí então. Fazia Como que vocês faziam? Na nossa série tem isso aí. Muito bem representado pelos irmãos Simas. E aí o Chitão fazia o mocinho, o Adão, que era o nosso secretário, era o bandido, né? O cara que era o cara que assaltava. Homem mau. A história que a peça era um assalto na fazenda, né, os bandidos roubavam o dinheiro que o fazendeiro teria, né, vendido um gado, levava aquela bolsa, né, o alforge, como falavam na época da peça, com o dinheiro, e o cara, por maldade, atirava, né, no fazendeiro, matava o fazendeiro, e o filho, quando o filho chega e depara com aquela cena, ele sai correndo, o cara tira, né, também, mas não mostrava o menino, né, caindo, morrendo o menino. E aí os caras iam embora, né? E aí corta a peça, dali anos depois, o menino já adulto, que era o Chitão, era o Jesse. Foda. E eu era um cara que vivia na cidade, um bêbado, né? E tinha um bar, a cena era um bar, onde acontecia Chamava tudo. Johnny. Eu era o Johnny, ele era o Jesse. E aí ali acontecia as brincadeiras, as palhaçadas que Muito eu fazia. Legal, era comédia Tinha mesmo. Era comédia e tiro, né? Vocês se divertiram também. Comédia de tiro, que engraçado. E aí, cara, era 1h30 de peça, a gente suava que nem 2 cavalos ali. E depois pra cantar mais quanto tempo? Lavava o rosto, aquele cabelo que é aqui nas costas, né? Tudo molhado, botava uma roupa e mais 1h30 de show. 3 horas de espetáculo para arrumar uma bilheteria. Até que a gente começou a viajar para a região de São José do Rio Preto, e lá a gente descobriu que tinha uma música nossa que estava tocando no rádio, chamada Doce Amada, né? E tocava muito no rádio lá, e a gente marcou o primeiro circo, chegamos lá, o que a gente fazia aqui, na melhor bilheteria nossa aqui no estado de São Paulo, que era, na época, 3.500 dinheiros, não sei que dinheiro que era, lá a gente fez 7 e 8, na primeira bilheteria já. Eu falei, opa, o circo lotado, e a gente fazia a peça, agradava pra caramba. Depois do show, o povo já cantava Doce Amada, um pouco ali. Raul Seixas. Mas isso foi antes da história do Foi Raul? 70 e... Não, já foi depois. Foi 76. Já era nessa tentativa de vai dar certo e vai dar. Aí começou a dar, né, dar certo, né? E a gente com Fusca ainda, já tinha fundido umas 2, 3 vezes, a gente refazia o motor e ia com Fusca.
E aí, cara, a gente sentiu que essa região, a gente era conhecido. Aí tinha um programa de televisão que passava todos os domingos, na época era da Record, de Rio Preto. Regional. É um programa regional, que era comum os artistas, o Canhoto Robertinho, o Tião Carreiro e Pardinho, todos os artistas que faziam show na região, Zé do Rancho Os Mariazinha. famosos já... ia no programa. Aliás, já era Mariazinha com o Miguel, era do Glacial, que é a minha sogra com outro parceiro depois. Lotavam o circo, mas eles iam nesse programa de domingo para anunciar. Hoje no circo tal, né, Fulano de a tal. peça e o show, não sei o quê. Aí nós falamos, é aqui que nós temos que ir também. E fomos. E ficamos alguns anos trabalhando nessa região, fazendo circos que a gente Gente, conseguia. Aí a nossa situação já começou a melhorar, já começamos a trocar de carro. Foi que a gente trocou de carro. começou a viver melhor. Do Fusca foi pra qual? Foi pro Um Opala. Vocês um tiveram Opala, escorte não. também? Para seminovo. Vocês- Sim, eu tive depois. escorte, é bom demais. Era Cadete. muito bom. Eu também tive muitos cadetes. Depois. Aí comecei a Choró comprar cadete. sempre gostava de correr. Eu comprava e deixava na danado. garagem. Era investimento na época. Você comprava o carro, igual, telefone era investimento. Você comprava a linha telefone. Pô, aquele Aí telefone começando. não, assim, aquele celular. Era, não, aquele. Não, telefone não, telefone de casa. Eu Aham. comprava linhas, comprava o telefone, era um investimento. Você comprava, sei lá, por 10 dinheiros e vendia por 20 dinheiros, né, algum tempo depois. Então era um investimento, era telefone, era carro. E nessa época eu queria saber como que tava o povo olhando vocês e falava, mano, esses dois estilo diferente, circo atuando e tal, como que era a galera olhando pra vocês? A nossa virada, assim, de começar a fazer sucesso foi em 1977. Nós conhecemos um produtor, e ele era produtor musical da gravadora Copacabana. Eu queria ir lá, eu fui na gravadora para pedir rescisão de contrato, porque a gente queria trabalhar mais e a gravadora não... Tava segurando. ela não deu moral. Não dava moral pra gente. não. Aí um divulgador falou assim, ó, Chitão, tá estreando aqui o Homero Betti. É o diretor artístico lá. Tá estreando agora, tenta um disco com ele. Porque a gente tinha essa ideia de fazer um disco mais moderno, chegava na gravadora, Eles não não tinha deixavam. verba, não tinha diretor, não tinha produtor, não tinha ninguém que entendia o que a entendesse gente queria. né? Imagina. Aí a gente ficou desgostoso. Aí ele falou assim, tenta um disco com o Homero, se não der certo eu libero vocês, então tá bom. Aí eu falei, onde que eu vou encontrar o Homero? Aí falou, ó, ele tá no estúdio tal, gravando uma dupla, vocês passam lá. Aí nós marcamos e fomos lá no estúdio. O Homero era filho do José Bétio. Vocês devem Aquele saber essa radialista. história do Sim. José Bétio. Vocês Qual conhecem o Zé Bétio? Não. O Zé Bétio foi o maior Radialista radialista aqui em São da Paulo. história da Rádio música, Record de São Paulo. da comunicação de Cara, rádio. o Zé Bétio tinha uma audiência tão gigantesca que você, no bairro que a gente morava, a gente podia fazer esse teste onde você quisesse no Brasil, não era só em São Paulo. Você ia de casa em casa, ligado no programa deles, parecia, cara, de madrugada e à noite É, também. era de madrugada e à noite. O Zé Bétio é uma audiência assim. Então, ele era o cara da rádio. Era o cara de rádio. É. Exatamente. E o Homero era filho do Zé Bétio. Aí nós falamos, pô, você vai mais essa. O cara é filho do Zé Bétio, é um cara que não deve manjar nada de produção, só porque é filho do homem, Tá a gente lá. vai ter que ir lá. Ah, mas vamos lá porque vamos julgar sem ver, né? Aí nós chegamos, quando ele chegou, ele já conhecia a gente. Pô, prazer conhecer falava, vocês, "Eu te vejo adoro a sempre lá música na de rádio." vocês. Eu ia na rádio só pra marcar presença, ficava no corredor. Eu adoro a música Doce Amado, eu sempre boto na programação do meu tio. Ele tinha um tio que era também da Radialista rádio, também. era o Oswaldo Betil, também era irmão do Zé Bétio, Estamos falando de Rádio Record, Rádio Record. AM. Aí quando o Homero recebeu a gente daquele jeito, nós ficamos felizes, pô, um cara legal, né, jovem, a gente. mesma faixa etária nossa e tal. Aí ele falou, olha, vem cá que eu vou mostrar pra você o disco que eu tô Ele fazendo. falou assim, ó, se servir o que eu tô fazendo pra vocês, a gente resolve isso hoje aqui. Meu, a gente meio assim, né? Quando ele deu o play no estúdio, cara, mas veio um som naquelas caixas gigantes, sabe? Aí nós ficamos emocionados. Assim, É isso que a gente tá buscando, vai é isso fazer que a isso gente pra quer. nós? Que música que era? É. Ou era só um uma arranjo? dupla Não, chamada... era uma dupla, chama Poeta e Trovador. A música chama Amigo. É. Fez sucesso na época, mas não, A dupla não acabou apareceu não muito. Mas era uma roupagem que vocês queriam. Mas quando ele mostrou É. aquele som, eu falei, você vai fazer isso pra nós? Ele falou assim, Era metais é isso que eu sei fazer. e violinos de corda, sabe? Fazendo. É tipo mexicano na época, um lance meio que Luiz Miguel, esse disco Boleros Luiz Miguel, vocês devem. Sim. Também já é antigo, né? Falar com velho é duro, porque a gente começa a falar as coisas. Não, mas vocês estão Sem certos. entender. Esses É dias- referência, sim. Porque é. uma coisa que eu sempre admirei e paguei um pau pra vocês é que
mesmo lá atrás, no começo de vocês sempre quiseram inovar. É. Exatamente. No estilo, É. sabe? Tipo, na É no estética visual, de vocês. em tudo. Vocês Dá pra- colocaram guitarra na parada, banjo, sabe? É. Tipo, coisas que não tinham. Não E- tinham. E acho que antigamente muito mais ainda Na devia primeira logomarca de artista também a gente foi. Que foda, porque É. antigamente devia ser uma parada que é... Hoje já é assim, imagina antes. Ó, só vai fazer sucesso assim, viu? Não tenta diferente.